Fiel teve mais protestos da Gaviões da Fiel lá na frente do CT do Corinthians agora nessa manhã e mais cobrança pra cima dos jogadores. Teve intimidação, ameaça e os alvos da vez foram Gabriel Paulista e André Ramalho. Fernando Diniz, que foi anunciado oficialmente pelo Coringão, tem a apresentação em coletiva nessa tarde. Vamos ver todas as últimas informações. O novo técnico que já comanda o time no treino de hoje estreia quinta-feira na Libertadores. Bora com as últimas informações do Coringão direto do CT nessa manhã. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan Fiel, bora pro vídeo. Semana começa agitada no Corinthians, que tem um novo comandante, um novo treinador, Fernando Diniz. Ele chega para substituir Dorival Júnior, que foi demitido no último domingo em meio a uma crise, uma sequência de 9 jogos sem vitórias e também um momento de produção ofensiva negativa, não é? Foram apenas 5 gols nessas últimas 9 partidas. Dorival, que deixou o Corinthians tendo conquistado Copa do Brasil e Supercopa, publicou um vídeo de despedida do clube. Nesse material, publicado nas redes sociais, Dorival revela que deixou o cargo à disposição do presidente Osmar Stabile no fim da temporada 2025. Em dezembro, próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stabile, colocando à disposição para que fizéssemos um acordo amigável, até porque eu não havia sido contratado por ele, nem tampouco pelo futuro diretor de futebol que viria a assumir o clube. Então eu me sentia na obrigação profissional de poder estar ali me deixando à vontade para a tomada de uma posição. Naquele momento o presidente me posicionou que nós iríamos até o final do seu mandato. Agora é página virada e o substituto de Dorival, como eu disse, é Fernando Diniz, nome já muito conhecido no futebol brasileiro, passagens em clubes como o próprio Vasco, Cruzeiro, Fluminense, São Paulo, Santos e agora o Corinthians. O Diniz estará à beira do gramado representando o alvinegro pela primeira vez nesta quinta-feira, na estreia do Corinthians na Libertadores, num duelo contra o Platense lá na Argentina. O Diniz vai ser apresentado ao elenco corintiano já nesta terça-feira no CT Joaquim Grava. Foi por aqui também que nesta segunda os jogadores deixaram o treino, as atividades que aconteceram por aqui no centro de treinamento e alguns foram cobrados por torcedores. Pararam por aqui os atacantes Vitinho e Caio César, além dos volantes Charles e Ranielli, e eles foram abordados pelos torcedores dentro dos seus próprios carros num tom de ameaça. Não era o técnico? Então vamos ver agora se era o técnico mesmo, falou, rapaz? Vamos ver se é o técnico mesmo, falou, rapaz? Os torcedores cobraram por um melhor desempenho, um melhor futebol do Corinthians, que vem de uma sequência negativa de resultados e de desempenho também, e ainda pediram por uma vitória no clássico contra o Palmeiras. Ou seja, Fernando Diniz mal chegou e tem uma sequência um tanto quanto complicada. A estreia na Libertadores e um derby, um clássico desse tamanho que vai acontecer no próximo domingo, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, duelo contra o Palmeiras em Itaquera, domingo às 6h30 da tarde. Aí, olha lá. Põe o som aí. Tá acontecendo nada mesmo, parceiro. André Ramalho. Não tá jogando bola, tá fazendo Porra nada. é essa, mano? Vocês querem... qual que vai ser a desculpa agora, Ao vivo, hein? Vocês derrubaram o Dorival, mano. Da hora. Quero ver o que vocês vão fazer agora, Os jogadores do Corinthians estão chegando mano. agora no treino e o bicho tá pegando. Caralho, vocês é líder aí dentro de campo, mano. Toma a rédea do grupo aí que tá acontecendo. Vocês estão de panela? Quem que é? Quem que é o chefe da panela, mano? Caralho, mano. Isso é mó tiração com nós, mano. Nós vai hoje pra Argentina aí, mano. Tá ligado? Vocês tá tirando nós, mano. Sem zoar, mano. Vocês tá tirando nós, mano. Puta que pariu, mano. Nós tá 10 jogos sem ganhar, mano. Nós conversou com vocês quinta-feira aí, vocês pediram voto de confiança aí. Nós deu voto de confiança pra vocês, mano. Vocês querem viver inferno aqui, mano? Se tiver que viver inferno, nós vamos viver inferno, mano. Nossa vida já é assim mesmo, mano. Caralho, mano. Cada um, parceiro. Caralho, mano. Chega lá dentro, dá uns gritão, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vocês tá tirando nós, mano. É técnico, é salário, é o que é, mano. Porra, toda vez, mano. Você tá se apegando em 2 títulos aí, 3 títulos, irmão. Pra nós isso não é nada, mano. Pra nós isso não é nada, mano. Tá ligado? Nós já mandou o cara embora aí por muito menos, mano. Vocês não querem ficar, sai fora do Corinthians, mano. É só sair fora, mano. Tá ligado? Nós não quer jogador vagabundo aqui que não quer ficar, não, mano.
Quem não quiser ficar pode meter o pé, mano. Agora mete o pé, pede as pontas, tá ligado? Né? Porque é o seguinte, mano, não vai mais ficar aguentando essa situação não, mano. Estão vendo as faixas ali, ó? O bagulho, mano, vai virar, mano, vai virar. E aí nós vai começar a trombar em restaurante, trombar em balada. E eu acho que vocês não querem isso, mano. Vocês não querem isso, tá ligado? Ao vivo, mas enquanto vocês não continuarem, enquanto vocês não melhorar isso aí, mano, esquece, mano. Essa semana nós vai vir aqui todos os dias. E a polícia tá ali, deixa rolar, né? Ah, deixa rolar, né? Nós vai vir todos os dias, mano. Felizmente, ela tá perdendo dia de trabalho. Acho que é. Porque nós amamos o Corinthians, mano. Certo? Nós vai hoje pra Argentina aí, ó. Ingresso R$350, mano. De buzo, 2 dias, mano. Eu tenho uma tá opinião. ligado? O mínimo que nós espera é comprometimento, mano. Vocês não estão tendo comprometimento. Vocês não estão tendo comprometimento com o Corinthians, mano. Vocês estão tirando nós, mano. Vocês estão tirando nós, certo? Tá tirando nós, mano. Tá tirando nós, mano. Tá ligado? O que é? O técnico, mano. Aí chegou outro, mano. Nós quer só ver, mano. Domingo é contra esses caras. E aí? E aí, mano? Nós vai chegar com 2 treinos aí de técnico, estreia de Libertadores, domingo contra o Porco. Para, mano, você tem que acordar pra vida, mano. Esquece os 3 títulos, viu, mano? Esquece os 3 títulos porque nós não se apega a isso, não. Aumenta pra gente aqui o volume, dá pra aumentar? Porque nós é comprometido, mano. Nós é comprometido com vocês. A gente tá chegando um carro aí, ó. Tá chegando um carro. Vai chegar mais um. É o carro do Bruno Vicari. Não. Vai lá. Vai lá. É isso, ó. Jornalismo. Vai lá. Tá tirando, mano. O que tá acontecendo aí dentro, mano? Caralho, mano. Quem é? Jogos, mano. Você sabe como é que nós é, mano. Você é líder aí dentro, caralho. Ó, mano, sacode seguir, sacode. Mas cadê a polícia, gente? Cadê a polícia pra poder fazer ali segurança? Dá um espacinho, por favor. Deixa eu ver quem é 10 jogos, mano. Você que bate no peito, quem é? Você é Coringão, você sabe como é que é o bagulho, mano. É o Gabriel Paulista? O cara tá tirando nós, mano. Pede pra ele dar uma licença, por favor. Não é o Gabriel Paulista. Tá 10 jogos aí sem ganhar, mano. É o Gabriel Paulista. Tá ligado, mano? Fizeram o corpo mole domingo lá, nós trocamos um papo da hora aí na semana com vocês, mano. Tá ligado, mano? Derrubaram o técnico mesmo. Conseguiu aumentar um pouco. Sabe disso. Tá ligado, mano? Ô, não acertava... Aqui não é culpa de ninguém, a gente não tá apontando ninguém, certo? A culpa é de todo mundo. Lógico que é. Mas lógico que é de vocês, mano. Mas é de vocês, não é de vocês, mano. Responsabilidade de todo mundo, eu tô assumindo. Eu sou o primeiro a assumir meus erros, certo? E o grupo também, mano. Só que, mano, mas vocês vão ficar assumindo até quando, mano? A gente vai dar a volta É 10 jogos, mano. É 10 jogos, mano. E aí? Você não é Coringão igual nós? Então, mano, você tá dando a cara aqui, mano. Tá vindo aqui marcando dia com Nós vocês. vai vir todo dia aqui, mano. Nós vai vir aqui, ó. Nós vai trombar. Vocês sabem como é que é, mano. O bagulho é uma humilhação, mano. Família, esses bagulho, nós não quer isso, mas, mano, nós vamos jogar com um time de vários, hein, mano. Quinta-feira é time de vários, mano. Tá ligado? Não, eu tô dizendo, se tá junto, o bagulho é foda, irmão. Mas vai trombar vocês no rolê, restaurante, e aí, mano? Se liga aí, mano. Nós tá saindo hoje aí, ó. Certo? Pra Argentina aí, ó. 300 e poucos real aí, ó. Pra nós ver o Corinthians no maior sofrimento. Tá ligado, mano? Pra chegar lá e nós ver isso aí que vocês estão fazendo, mano, não pode, mano. Não merece isso, mano. Não pode, mano. Você é corintiano ou não é, mano? Então, mano. 10 jogos, parça. 10 jogos, mano. Semana decisiva, clássico domingo, mano. Clássico desses caras principalmente domingo, mano. Principalmente domingo, mano. Então, mano, transmissão aí. Vocês têm que mudar, mano, pra ontem, irmão. Tem que ganhar do Platense. Tem que ganhar os 2 jogos, mano. Não tem condições, mano. O Gabriel Paulista é o primeiro dos que a gente viu, o primeiro que parou ali pra argumentar, né? Até porque ele é muito corintiano, ali, ele é muito corintiano, um cara que foi criado ali no Zona Leste, então... O Fernando Diniz, então, que chega ao Corinthians, já deixou o Vasco, já chegou ao Corinthians, que demitiu o Dorival Júnior, um dia após o outro na vida dos grandes clubes do futebol brasileiro, e o Vladimir Bianchini tá lá, também sob protestos, hein, Vlad? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Fernando Diniz será apresentado hoje como técnico do Corinthians às 2h da tarde. Já está aqui no CT Joaquim Grava. Chegou bem cedo já para começar os trabalhos, já que ele tem uma partida muito importante, a estreia na Libertadores contra o Platense na Argentina, fora de casa, nesta quinta-feira. O técnico que chegou com o auxiliar Léo Porto e também com o preparador Wagner Bertelli. Ele foi escolhido pela diretoria do Corinthians principalmente pelo estilo de jogo que eles acreditam que combina com o elenco corintiano, além de saber fazer gestão de grupo, também potencializar jovens jogadores. A gente viu também que ontem e hoje, torcedores organizados do Corinthians estiveram presentes aqui no CT Joaquim Grava e tiveram fortes cobranças em relação aos jogadores, principalmente o Ranieri, Caio César, André Ramalho e vários outros atletas que acabaram recebendo muitas cobranças dos torcedores. Eles chegaram hoje cedo aqui no CT Joaquim Grava, também colocaram várias faixas aqui no CT, então a gente vê que o clima está bastante tenso em relação à torcida, que está bastante nervosa em relação à equipe. São 9 jogos sem vencer. E falando a respeito do Dorival Júnior, que deixou a equipe
no domingo. Ele passou no CT Joaquim Grava ontem, se despediu dos funcionários e também dos atletas. Tem uma multa para receber de cerca de 7,5 milhões de reais, referente aos salários e tudo mais. O Corinthians deve parcelar esse valor. Informação do Luciano Borges no espn.com.br. Volto com você, Bruno. Perfeito, Vlad. Ainda tem essa questão então da multa a ser paga para a decisão do contrato do Dorival Júnior. Mari Pereira, você ficou período curto fora, por conta da Páscoa, e as coisas mudaram totalmente no Corinthians agora sob o comando do Diniz. Pois é, eu acho que a surpresa é essa, né? Quem chega e não quem sai, porque a gente falava do Dorival já pressionado por conta da sequência dos resultados, né? Título que ganhou no passado já ficou, título que ganhou de Supercopa também já ficou, então a sequência do Campeonato Brasileiro sem conseguir vencer realmente pesou, o time sem desenvolver, acho que bateu no teto de fato, mas a grande surpresa é o Diniz, né? Assim, não dá nem pra gente levar tanto em consideração que o Corinthians chama o Diniz por conta do estilo de jogo que combina com o elenco, porque assim, é um estilo tão próprio que a gente não consegue nem dizer de fato se os jogadores eles vão se adaptar a esse estilo. Mas eu tô curiosa pra ver como que ele vem do Vasco principalmente, né? Porque ali ficou uma imagem muito ruim, com a briga com o Nuno, assim, que rodou o Brasil, que incomodou de fato, e logo depois vem a saída dele. Então, eu tô bem curiosa para ver se essa página ele conseguiu virar, porque acho que ele também precisa refazer a imagem dele. Isso, porque os últimos trabalhos não foram tão positivos, apesar de ter levado também o Vasco a uma final da Copa do Brasil, que tem também seu valor, Celso. Eu acho que é difícil a gente justificar o Diniz no Corinthians pensando na grandeza do clube e pensando nos jogadores que estão ali pelos últimos trabalhos. Você está contratando um Diniz hipotético, né? Um Diniz que provavelmente vai fazer esse time jogar, que vai gerar um impacto imediato. Eu acho que a curto prazo a contratação ela é muito acertada, porque acho que logo nesse jogo contra o Platense também, o Platense se fala, né, de um Corinthians que não vence a 9 jogos, o Platense também não vence a 6, Corinthians, a última vitória no dia 21 de fevereiro, o Platense no dia 22, então assim, são dois times que hoje em fase estão muito próximos um do outro, mas o Corinthians é infinitamente superior, então eu acho que para esse curto prazo, jogo da Libertadores e Clássico, acho que pode dar muito certo, eu acho que a questão vai ser a longo prazo, quais jogadores vão chegar para compor esse estilo de jogo, a gente para pensar num Gabriel Paulista e talvez num Gustavo Henrique fazendo aquela saída de bola desde lá de trás, não são jogadores que têm como qualidade essa saída de bola muito bem polida, vamos dizer assim. Então, eu acho que sim, a curto prazo pode funcionar, a longo prazo eu tenho minhas dúvidas e me espanta porque o Diniz é um dos poucos técnicos no Brasil que faz trabalhos medianos já há algum tempo e consegue clubes dessa grandeza, porque você contrata a ideia do Fernando Diniz. Vamos ver se vai dar certo. Teve um trabalho importante no Fluminense em 2023, a conquista da Libertadores, depois a sequência não foi tão positiva, especialmente no Campeonato Brasileiro do ano seguinte, certo? Conquistou a Recopa, depois Sul-Americana, mas aquele Brasileirão não foi tão positivo. Recopa, Carioca e Libertadores. Isso, o Carioca também, mas depois o trabalho no Cruzeiro não foi tão positivo e esse no Vasco a decisão da Copa do Brasil. Bom, a gente vai começar com a notícia quente de hoje, né? 10 treinadores perderam emprego no Campeonato Brasileiro. Até esse momento, 10 rodadas disputadas e o Fernando Diniz substitui o Dorival Júnior, que foi demitido na noite deste domingo. Vamos lembrar aí os treinadores que já perderam o emprego. Dorival Júnior na 10ª rodada, Gilmar Dalpozo da Chapecoense, o Dorival Júnior do Corinthians, Gilmar Dalpozo da Chapecoense, Martin Anselmi do Botafogo, o argentino não deu certo, caiu na 8ª rodada. O Juan Pablo Vojvoda do Santos caiu na 7ª rodada do Brasileiro, mas vinha balançando desde o ano passado. E o Tite, que caiu no Cruzeiro na 6ª rodada, o Tite ficou afastado um tempão, cuidando da sua saúde, voltou para o Cruzeiro, conseguiu ganhar o Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual, mas não convenceu com o seu desempenho e os maus resultados, principalmente no Campeonato Brasileiro, acabaram ocasionando a demissão do treinador. O Tite, portanto, deixou a vaga aí do comando do Cruzeiro na 6ª rodada do Brasileiro. O Hernan Crespo do São Paulo foi a 4ª rodada, ele foi demitido, uma surpresa muito grande. O São Paulo vinha numa sequência de vitórias muito boa, 7 jogos sem perder, um momento especial, chegou a ficar na liderança do Campeonato Brasileiro, mas aí da noite para o dia, sem nenhuma justificativa, até esse momento ninguém explicou claramente por que o Crespo foi demitido, muitas suposições, aquela teoria da conspiração, e o Roger Machado foi contratado para substituir o Hernan Crespo. O Juan Carlos Osório caiu
no Remo na 4ª rodada. O Remo demorou muito para conseguir vencer no Campeonato Brasileiro, ainda não convence, mas o Juan Carlos Osório, ele acaba perdendo o seu emprego e não é mais treinador do Remo. O Felipe Luiz, outra surpresa, caiu também na 4ª rodada com o Hernan Crespo. 2 Copas perdidas nesse começo de ano, a Supercopa do Rei e também a Supercopa Sul-Americana. Ele acabou sendo demitido de uma maneira inesperada, sem justificativa, fazendo um ótimo trabalho e aquela surpresa, tal como o Dorival Júnior foi demitido no domingo à noite, Fernando Diniz já estava acertado na segunda-feira, eles anunciaram aí no início da noite a confirmação oficial do Diniz. Com o Felipe Luiz foi mais rápido ainda, ele foi demitido no domingo à noite, na segunda-feira de manhã o novo treinador, ele foi demitido domingo à noite, na 4ª rodada, num domingo à noite, e aí foi anunciado o Leonardo Jardim, só que ele estava na Europa, estava em Portugal, amanheceu a segunda-feira, hora do almoço, o homem já estava por aqui para acertar, para você ter uma ideia como funciona essa mecânica de demissão e contratação no futebol brasileiro. Aí o Fernando Diniz, que vai ser o segundo time que ele dirige nesse campeonato brasileiro, ele estava no Vasco da Gama, na 3ª rodada ele perdeu o emprego, muitos insucessos, o Vasco da Gama não conseguindo decolar, teve um início bom até com o Fernando Diniz, mas depois o time teve uma caída e não conseguiu retomar aí o bom futebol, ele acabou sendo demitido, por isso o Fernando Diniz vai aí para o seu segundo time neste Brasileirão, e nós estamos falando que apenas 10 rodadas foram disputadas até esse momento. É algo impressionante, uma particularidade do futebol brasileiro que precisa mudar. Se olha, o Abel Ferreira está 5 anos comandando o Palmeiras, já passou dos 5 anos, mais de 1 bilhão conquistado em premiação, só em grana. Se for falar em títulos, então, vai mais longe ainda a trajetória do Abel. O próprio Vojvoda ficou 4 anos e tralalá no comando do Fortaleza, que também naquele período teve aí um momento brilhante. E o Jorge Sampaoli, que caiu na 3ª rodada também comandando o Atlético Mineiro. Enfim, pelo que a gente vê aí, algumas demissões aí em situações que o clube até que estava bem, vivia um momento ali que não estava vivendo uma boa situação no Campeonato Brasileiro, mas aquela coisa que acontece sempre no futebol brasileiro. É mais fácil mandar embora um treinador. E agora fica essa situação no Corinthians. O treinador foi mandado embora, os jogadores vão ter que reagir, porque a torcida está pegando no pé. Enfim, tá aí mais um caso, uma história recorrente no futebol brasileiro. É só mandar o técnico embora que tá tudo resolvido. Mas não é bem assim. Fiel, tem mais aqui do protesto da Gaviões e das organizadas lá no CT do Corinthians, ó, elenco vagabundo, jogadores omissos, faixas são espalhadas aí antes do treino do Timão, após nova sequência sem vitórias e troca no comando técnico do Corinthians. Aí, o momento complicado ganhou mais um capítulo nessa terça, horas antes do primeiro treino sob comando de Fernando Diniz. Torcedores organizados espalharam faixas de protesto nos arredores do CT Joaquim Grava, direcionando críticas duras ao elenco. As mensagens colocadas ainda durante a madrugada chamavam os jogadores de vagabundos omissos, evidenciando o aumento da insatisfação aí nas arquibancadas. O ato ocorreu um dia após outra cobrança direta aos atletas na entrada do CT, que aconteceu ontem, que teve alvos ali como Charles, Ranieri, o que eu não concordo em relação a Ranieri, para mim é um dos poucos que dá raça, sangue dentro de campo. Caio César também, muito cobrado ali pelos jogadores, e o próprio Vitinho. Contudo, o cenário reflete um momento esportivo delicado, afinal o Corinthians não vence há quase 2 meses, o último aconteceu no dia 19 de fevereiro, que foi a última vitória, quando a gente ganhou do Atlético Paranaense com um gol do Garro na 2ª rodada do Brasileirão, fiel. Já estamos indo para a 11ª, faixas aí já acabou a paciência. E mais protesto da Gaviões, das organizadas lá na frente do CT. E eu acho que amanhã ainda pode ter mais até essa estreia aí na Libertadores, hein? Vamos ver se agora o time dá uma resposta. Não só nessa semana de cobrança, não só na estreia da Libertadores, no clássico contra o Palmeiras, mas que isso ganhe uma sequência de entrega dentro de campo, de compromisso, de sangue no olho, de raça, de entender que cada partida é uma final para a fiel torcida, para gente que torce, que paga ingresso, que assiste jogos na televisão, que acompanha o time, que sofre com o time.
Que não seja só picos de resposta, que é o que vem acontecendo muito nesse Corinthians, mas agora ficou mais sério porque 9 jogos sem vitórias é inaceitável. E vamos ver agora com o Fernando Diniz a resposta que esses jogadores vão dar, porque a desculpa era o treinador, né? Derrubaram o Dorival Júnior. Deixa aí seus comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre, fiel. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!